Então, agora vamos para a nossa atividade de história sobre o segundo reinado, certo? Essa é a terceira e última etapa do período imperial no Brasil, certo? A época do sistema de governo da monarquia. Depois que o Brasil foi emancipado, foi liberto do domínio português, iniciou o sistema monárquico, não é? Com o primeiro imperador, que foi Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do mandato e voltando para Portugal, deixando seu filho, que tinha apenas 5 anos na época, como ele não tinha condições de assumir, certo? O Brasil foi governado por grupos de pessoas em nome de Dom Pedro II, até que ele atingisse a maioridade. Foi quando houve a modificação na Constituição para que essas pessoas administrassem o Brasil em nome de Dom Pedro II, que foi o período regencial com 9 anos. 9 anos de governo de Dom Pedro I, primeiro império, 9 anos de governo regencial, que houve dois grupos de 3 pessoas, que foram a regência trina provisória, regência trina permanente, depois a regência do padre Diogo Feijó, e a quarta regência como é Eduardo, esqueci o nome dele agora, o outro que é daqui do Brasil, depois eu digo a vocês, que eu esqueci o nome dele agora, certo? Então, foram 4, Araújo Lima, que foi o último regente desse período, Araújo Lima, tá certo? E terminando em 1800, como o período regencial foi um período muito turbulento, com muitas revoltas no Brasil, por conta da situação em que a população se encontrava. Então, o Brasil estava na iminência de ser dividido em várias repúblicas. Então, houve uma outra modificação na Constituição para antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, para que ele pudesse ser coroado. Então, aos 14 anos, ele foi coroado como Dom Pedro II. O segundo império no Brasil, ou o segundo reinado, durou quase 50 anos, foram 49 anos de governo de Dom Pedro II, tá certo? Então, nesse período, no Segundo Império, que foi bem longo, foram 49 anos, o Brasil não teve, digamos assim, foi um período mais tranquilo. Não houve tantas revoltas como no período regencial. Mas aconteceram algumas revoltas, como as revoltas liberais, que foram organizadas pelo Partido Liberal, que era um partido que fazia oposição ao Partido Conservador de Dom Pedro II, certo? Então, essas revoltas liberais ocorreram em Pernambuco, aqui, podemos citar como exemplo a Revolução Praeira, que recebeu o nome de Praeira por conta do local da sede que ocorria os manifestos, os documentos relacionados à revolta, na Rua da Praia, ali no centro da cidade. E aconteceram também revoltas liberais nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Depois, além dessas revoltas liberais, um grande movimento, né, de revolucionário que foi marcado no Segundo Império foi a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Foram 6 anos de conflito. Esse conflito ocorreu por quê? Porque os países Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil se envolveram nesse conflito por conta naquela época, o Paraguai era um país financeiramente equilibrado. Ele não dependia economicamente da União Europeia. E ele queria, segundo a história, o rio, queria fazer suas navegações, seu transporte de mercadoria pelos rios Paraná, Paraguai e o Rio Prata. E esses rios também eram itinerários, era fonte de comércio, era rota de comércio dos países do Uruguai, do Brasil, da Argentina, enfim. Então, o conflito gerou-se por conta justamente desses 3 rios, Rio Paraguai, Rio Prata e Rio Paraguai, Prata e teve outro que eu esqueci o nome agora, certo? Foram 3 rios que
geraram esse conflito entre o Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Então, se uniram Rio Prata, Paraguai e Rio Paraná, Rio Prata e Rio Paraguai, certo, gente? Foram esses 3 rios. Então, o que ocorreu? O Brasil, o Uruguai e a Argentina se uniram contra o Paraguai. Esses 3 países tiveram o apoio da Inglaterra, mas esse apoio da Inglaterra era com sentido financeiro, porque a Inglaterra naquela época era, e ainda hoje é, mas naquela época era um país de potência econômica, então esse país financiou empréstimos para o Brasil, o Uruguai e para a Argentina. Enfim, esses países receberam empréstimos da Inglaterra e o que aconteceu? Ficaram com um débito muito alto, porque obtiveram armas, certo? Para brigar contra o Paraguai. No fim, foram 6 anos de uma sangrenta revolução que terminou com a maior parte da população paraguaia morta, certo? A economia do Paraguai acabou praticamente, porque praticamente a população foi dizimada, e a Argentina, Uruguai e Brasil ficaram com uma dívida muito alta com a Inglaterra, devido aos empréstimos que fizeram para arcar com essa revolução contra o Paraguai, tá certo? Então, o segundo reinado foi um período mais ou menos tranquilo, certo? Mas aconteceram esses conflitos. Com o término da Guerra do Paraguai, o Brasil, como Tia falou, ficou numa situação financeira comprometida com a Inglaterra. E o que aconteceu? A popularidade de Dom Pedro II foi caindo e o que ocorreu? A população foi começando a pensar em uma república. Então, a partir daqui de 1870, já havia pensamento, certo? Pessoas brasileiros já tinham pessoas desse nosso país com o objetivo de tornar o Brasil independente, ou seja, não independente, mudar o sistema de governo de monarquia para a república, certo? Então, além da Guerra do Paraguai, houve também outra data importante que tinha esquecido de colocar aqui, que foi a abolição da escravatura, tá certo? A abolição da escravatura em 1888. Então, como a popularidade de Dom Pedro começou a cair depois da Guerra do Paraguai, certo? Então, o que começou? Começaram os movimentos abolicionistas a crescer em relação ao término da escravidão e o pensamento de tornar o Brasil uma república. E em 1888, a princesa Isabel aboliu parte dos poucos escravos que tinha no Brasil, que muitos já tinham sido libertos, e com isso os proprietários de terra ficaram mais revoltados ainda com Dom Pedro II, e no ano seguinte se juntaram a outros militares e assim deram um golpe da República, acabando então em 1889 com o sistema monárquico no Brasil, ou seja, o Segundo Império terminou em 1889 com a chegada do período republicano que vem até hoje, tá certo? Então, vocês vão ficar com a atividade do livro de História na página 78 e no livro de reforço, páginas 133 e 134, tá certo? Então, aqui nós terminamos nossa aula de História e Português. Até amanhã. Até mais tarde no Meet e com vídeo aula até amanhã. Beijo, amores. Até mais tarde.